professor, quando é que eu posso usar a intuição assim? Você pode usar a intuição quando você tiver que f de x é diferente de L numa vizinhança aberta e estrita de P. Então, se você tiver isso, se o valor f de x for diferente de L para x numa vizinhança aberta e estrita de P, então você tem essa conclusão. Então a proposição é a seguinte, cuja demonstração está nas notas. Aí você vai poder fazer a mudança de variável no limite. Proposição. Isso, essa questão de vizinhança aberta e ser estrita não é frescura, não. Isso é fundamental. Porque isso é que captura essa questão de proximidade. O próximo, ele faz sentido na matemática em termos de vizinhanças, tá? Porque a palavra próximo não tem uma definição. O próximo, ele só faz sentido quando ele é quantificado, ou seja, quando ele é dado em termos de vizinhanças de um ponto, proximidade de um ponto, está numa certa vizinhança de um ponto. Eu tenho que quantificar isso. Então, e aí, Romildo, quando é que vale esse negócio? Vale na seguinte situação. Tá? Vale na seguinte situação que eu vou descrever aqui. Sejam FG funções, P um número real, que é P, e LM números reais. Se, primeiro, L é o limite de f de x com x tendendo a P. Segundo, o M é o limite de G de U com U tendendo a L. Tá? Tá aqui, ó. E M é o limite de G de U com U tendendo a L. L é o limite de f de x com x tendendo a P. E f de x e f de x é diferente de L, qualquer que seja x. X em alguma, quando eu digo numa, é em alguma vizinhança aberta e estrita de P, então você com certeza vai ter que o M é o limite com x tendendo a P de G de f de x. Ou seja, eu vou poder fazer a mudança de variável. Eu vou poder chamar U de f de x e isso vai passar a ser o limite de G de U com U tendendo a quem? U tendendo a quem? F de P. Porque aqui, com certeza, o que significa f de x ser diferente de L numa vizinhança aberta e estrita de P? Significa o seguinte: se esse limite é verdadeiro, então o f de x vai estar tendendo a L. Porque o f de x não vai ser L, o f de x vai tender a L. Entendido? Aí vai funcionar. E a demonstração, Romero? A demonstração está lá nas notas. Demonstra, usando épsilon e delta, está nas notas. Então cuidado, não é o caso aqui, não é o caso aqui, né? no meu contra-exemplo para a veracidade geral dessa conclusão. É porque aqui
na casa da f, quando o x tende a 1, o f de x não tende a 2. O f de x é 2, ou seja, eu não vou poder escrever a partir daqui, não é verdade que eu vou ter esse desenho. Mas nessas condições eu vou ter. Diga. Hã? Opa, desculpe. Que f de p? L, né? L. Que f de p? L. Obrigado. Tá, obrigado. Não sei nem se p está no domínio da função, porque... Exatamente, eu não sei nem se o p está no domínio da função. É o L, é o L. É o que a mudança que eu quero, tá? Então eu posso fazer a mudança de variável. Ou seja, você tem coisas desse tipo, ó, tá? Coisas desse tipo, ó. Você vai aprender que, ó, esse limite aqui, ó, limite quando o x tende a p de f de x menos p, ó. Aí você pode fazer uma mudança de variável aqui, ó. Isso aqui passa a ser o u. Quando o x tende a p, o u tende a zero. E tende mesmo. Porque se o x tende a p, o x é diferente de p. Então x menos p tem limite zero, mas x menos p tende a zero. De fato, aí faz sentido eu escrever isso aqui, ó. Quando o x tende a p, o x menos p tende a zero. Tende. Aproxima-se de zero. Nunca é igual a zero. Aí eu posso fazer a mudança de variável. Isso aqui fica o limite de f de quem? De u, com u tendendo a quem? A zero. Vocês vão ver, quando a gente estiver estudando derivada, que eu faço uma mudança de variável assim. Eu pego uma função, aí eu calculo o limite assim. Limite de f de x menos f de p. Esse é o limite mais importante do cálculo. Esse é o limite do cálculo. Esse é o limite que deu origem ao cálculo. O limite... O cálculo diferencial. Mas é o limite do cálculo. Porque o integral também se relaciona com esse. Tá certo? Da integral definida. Pelo teorema fundamental do cálculo. Então isso aqui, ó. Qual é a mudança de variável? Qual é? Eu chamo isso aqui de u. Quando o x tende a p, o u tem limite zero. Mas, mais do que isso, o u tende a zero. Porque o u nunca vai ser zero, com o x tendendo a p. E aí eu posso fazer a mudança de variável por causa desta proposição. E isso passa a ser o limite... De quem? Com u tendendo a zero, de quem, hein? De f de... Embaixo vai ficar o quê? U. Em cima fica o quê? Quem é x? Se o x menos p é u... Hã? P mais 1. Menos o quê? F de p. E essa mudança de variável no limite... que acontece quando as duas funções são contínuas, acontece aqui também. Eu nem preciso que as funções sejam contínuas. Eu não preciso que a f seja contínua em p, por isso, aquele negócio que eu coloquei, ainda bem que você colocou, não estava legal, tá? E nem preciso que a g seja contínua em m, para eu fazer a mudança de variável, passar daqui para cá. Porque quando eu tenho isso, eu tenho com certeza que o f de x tende a L. Por quê? Porque a hipótese, uma das hipóteses, é que numa vizinhança aberta e estrita de P, o f de x é diferente de L. Tá? Diga.
Entendido aí? Então, os limites laterais. Outra coisa. Continuidade à direita e continuidade à esquerda. Tá? Em termos de ponto de acumulação, quando o limite de f de x com x tendendo a p pela direita é igual a f de p, quando o limite de f de x com x tendendo a p pela direita é igual a f de p, dizemos que f é contínua à direita, na onde? Em P. E quando e aí pressupõe que o P é ponto de acumulação do domínio de F pela direita, porque continuidade só interessa a continuidade quando eu tenho ponto de acumulação, porque se for ponto isolado do domínio não me interessa, já é contínuo, tá? E quando limite de f de x com x tendendo a p pela esquerda é igual a f de p, nós dizemos o quê? Que f é contínua à esquerda em P. Então, se a função está definida numa vizinhança aberta e estrita de um ponto P, ela é contínua em P se e somente se ela é contínua em P pela direita e é contínua em P pela esquerda. Se ela é contínua em P pela direita e ela é contínua em P pela esquerda e ela não é contínua, desculpe. Claro, se ela é contínua pela direita e é pela esquerda, ela é contínua. Se ela é contínua pela direita e não é pela esquerda, significa que o gráfico tem um salto, tem uma quebra de continuidade. Se é o contrário, também tem. Como o caso que eu coloquei aqui, né? Por exemplo, o gráfico assim, ó, uma função cujo gráfico faz isso. Está aqui o P, está aqui o F de P. Então, olha aqui. Isso aqui é o gráfico de uma função que é contínua em P pela esquerda. E se o gráfico pelo outro lado vem para cá, ela não é contínua. Existe o limite pela direita, mas o limite não é o valor da função no ponto. Tá certo? Então, é o negócio. Se os limites laterais são distintos, não tem jeito. Tem um salto. Tá bom? Tem um salto. Há um salto. Pode até ser que os limites não existam. Por exemplo, a função pode ser assim, ó. Então, a continuidade pode ser assim. E ela é contínua pela direita,
mas não é contínua pela esquerda. Nem existe o limite aqui, que é o limite da infinito, digamos. Estou representando assim, que é o assunto da próxima aula para encerrar limite, tá? Que a outra aula a gente já começa com a questão da derivada. E não esqueça disso aqui, tá? Por causa desta proposição. Porque o fato do limite de f de x com x tendendo a p é L, não garante que f de x tende a L. Porque tender é se aproximar sempre sendo diferente. Isso é que é tender. Então, tender é isso em matemática. É se aproximar, mas sendo diferente. Que tende. Então, no limite de f de x com x tendendo a p, o que tende é o x para p. O f de x vai tender a L? Não sei. F de x tem limite L. Agora, se tende, eu não sei. Então, você tende aqui, ó. X menos P, com X tendendo a P, X menos P tem limite zero. Mais do que isso, tende a zero. Por isso é que eu posso fazer a mudança de variável à luz desta proposição. Porque essa proposição diz que eu posso. Pronto, pode encerrar. Cadê?